O Tony Garcia. Tony Garcia foi assim, ele me procurou na época, ele queria correr aqui em São Paulo, porque ele fazia muito esse eixo de São Paulo, ele era um político, né? E ele queria muito um carro diferente. Aí eu fabriquei um carro para ele, eu arrumei um pessoal para fazer um acompanhamento, a gente foi ficando amigo, e a maior vontade dele era correr uma prova longa com um carro, e eles conseguiram fazer essa proeza aí, e o treinador Beto Richa, o Paulo de Tarso e ele ganharam umas 12 horas aí em Curitiba com esse nosso carro aí. Ah, não, desculpa, não foi com esse, foi com o carro mais moderno, o Spider, né? Mas ele participou de várias provas, ele ganhou muita corrida com esse carro, ele foi um cara também que teve muita participação aí em Curitiba, nas provas menores, né? Mas tinha um pessoal de peso que andou no carro, tinha um pessoal da Stock Car que correu com esse carro na época, né? Não, a gente E pode dizer que na década de 90, principalmente a primeira parte da década de 90, o Audi ele dominou o automobilismo brasileiro, né? Onde tinha um Audi na pista, o pessoal tinha, se não tinha medo, tinha respeito, porque o carro ele era é, muito rápido, ele era ganhador, é né? É um verdade. carro que não quebrava, ele não via Audi quebrando, ele é um carro chegador, né? A gente chama no gíria de chegador, porque ele sempre chegava no final das corridas. Então, ele adquiriu essa fama porque onde a gente queria treinar com o carro, a gente treinava, você sabe, quando você está num autódromo com o carro andando, andando, andando sem parar, o pessoal tá lá acompanhando, divulgando, falando, pô, tem um carro novo aí, uma proposta nova, tá? Então o pessoal procurou a gente na época, já adquiriu logo o carro também, porque ele teve essa fama. Agora, a fama não foi em vão, porque esse carro ganhou 12 horas de Curitiba, ganhou em Porto Alegre, logo no início, ele foi duas vezes para Porto Alegre, ganhou duas provas lá em Porto Alegre seguida, foi aí que deu uma alavancada, logo no começo, né? Aí o pessoal de Porto Alegre, pô, viu que o carro era muito rápido, porque ele chegou lá na época e ele baixou muito o tempo da pista. Como você disse, era um carro de bastante seguro na parte de durabilidade, era um carro que também transmitia segurança para o piloto, então o piloto se sentia à vontade para guiar o carro, ele tinha um bom espaço interno, cansava É, eu, não- pouco. eu Quem pilotou o Audi sempre fala que o Audi é muito tranquilo de pilotar, ele transmite muita segurança pro piloto, diz que é muito confortável andar com o Audi. Todo mundo elogia muito a dirigibilidade, diz que é um carro muito na mão. Isso já veio desde o carro de rua, né? Que ele era um esportivo. Esse carro, por ser um esportivo, ele já tinha uma posição de um carro racing, né? Então ele tinha o habitáculo dele tem bastante espaço e o pessoal falou que o carro vestia, né? Esse é o termo que eles usam quando gostam do carro. Pô, Exato. o carro veste na gente, né? Que talvez um dos pontos, não sei se fracos do Audi, mas um dos pontos de atenção do Audi na época, questão de freio dianteiro. Que, com a Então, segunda pergunta, que avermelhava nas corridas. porque o que que acontece? A gente não imaginava porque que o carro ia frear tão bem. Então ele para ser barato, ele é um carro que saía com freios de fábrica disponível, né, para o mercado. Uhum. A gente tentou colocar aí os melhores freios possíveis, né? Mas o pessoal começou a exigir bastante do carro, o carro aceitava, freava muito na boca da curva e não tinha disco para ele. Aí, com o tempo, a gente conseguiu um disco americano, as pinças Willwood americana, aí começou a acertar bem o freio do carro. Mas tudo em cima do quê? O carro aceitava uma freada, o carro ele tinha, como eu disse, né, um peso um pouco mais baixo, ele tinha um grip maior, porque ele não arrastava peso. Ele é um carro que ele freava bem porque tinha um peso bastante satisfatório pelo conjunto. Agora, por que esquentava o freio também? Porque a mecânica dele era dianteira. Então, ele é um carro Exato. que 70% do peso dele estava na dianteira. Apesar de colocar o tanque lá atrás para tentar equilibrar, ele transferia muita carga nas rodas dianteiras. E com pneu Sem dúvida. slick, um bom grip, ele exige do freio. É que o pessoal também judiava do carro, viu? Eles queriam Sem ver, dúvida, tirar né? sangue dele. Todo O pessoal vai lugar. no limite, né?
Mas quando chegava uma prova longa, eles sabiam dessa deficiência, né, que a gente tinha por falta de disponibilidade de algumas pinças, alguns freios melhores para colocar. O diâmetro da roda também não favorecia, porque é um carro que ele só andava com aro 13, né? Então lá dentro não cabe um disco bom, não dá para pôr uma pinça, mas foi resolvido. E aí, o carro virou uma opção. Se você quisesse andar bem, você tinha que ter o carro, né? Essa era a realidade. Ele apareceu ele mudou a história do automobilismo, né? Principalmente na área de provas de longa duração, porque quando você falava, pô, quero ganhar essa corrida, o cara falava, pô, tem que ser esse carro. E ele ganhava na geral, sabe? Então, a não ser que viesse alguma coisa de fora, mas aqui dentro não tinha nada. Geralmente, um carro grande aí que vencia as corridas era os estoque, né? Mas ele começou a andar mais forte que os estoques, mais econômico, menos cansativo, mais econômico. Então... Ele era mais durável também que os estoques também. A durabilidade ele era maior. Mais econômico. A durabilidade dos pneus também, né? Que era a deficiência que eles tinham bastante. Agora, Almir, sempre quando a gente fala assim no carro de tração dianteira, sempre tem uma questão de o carro tem uma tendência a sair de frente. Todo carro de tração dianteira tem uma tendência a sair de frente. Como é que você resolveu isso no Audi? Então, essa tendência de sair de frente, todo carro tem, tração dianteira. Como que você tem que trazer ele para dentro da curva? Com autoblocante. Então, na época aí, a gente conheceu o Bertolotti do Sul, ele fez um autoblocante, também ajudou a desenvolver para os carros. Aí, todo mundo colocou esse equipamento, e aí o carro ficou mais rápido ainda, entendeu? Ele começou, essa deficiência acabou na época. E o pessoal também, o que aconteceu? Já vinha de carros de tração dianteira. Porque a opção que você tinha na época era da de Chevette, que era tração traseira, que é um carro que até hoje ele anda bem. Mas o carro de turismo de venda ao público não tinha mais com tração traseira. Então, tirando o que a gente vê. Tinha o Dodginho, o Chevette, esses carros, e não existia mais nada. Então, o pessoal também, os pilotos, eles vieram se aprimorando. Eles vieram se atualizando com a pilotagem de um carro de tração dianteira, sabe? Onde você tem que atacar num acelerador, você tem que chegar no meio de uma curva em diante, você tem que atacar e acreditar, não tirar o pé do acelerador, né? Acreditar no blocante, que ele vai te trazer para dentro da curva. Você é um piloto, você sabe disso. Então, o cara ia se moldando ao equipamento. E ali melhorava mais melhorou um monte quando colocou o blocante. Isso assustou ainda mais. O tração dianteira, se você não tiver blocante, hoje, você não consegue andar bem, até contra o próprio carro. Agora, eu fui dando opção também. Logo em seguida, eu fiz ele com a tração traseira. Eu coloquei um motor transversal traseiro, a gente teve dificuldade para acertar esse carro, não conseguia ser mais rápido que tração dianteira. Até o pessoal falava, pô, você muda muito o carro. Não é muda, eu estava procurando uma opção para tentar fazer do carro ainda mais rápido. Aí foi quando a gente, depois da tração traseira, apesar desse carro aí, eu mesmo ganhei uma 1000 milhas com ele, na estreia. Eu fiz um carro tração traseira, fui para 1000 milhas, larguei lá atrás, cheguei em sexto na geral, em 94, e ganhei na categoria também. Aí começou a dar um pouco de crédito para o carro da tração traseira. Mas era uma prova longa. Aí nós pegamos esse motor de tração traseira, que ele era transversal, e esse carro só tinha motor longitudinal na frente. Então o motor longitudinal, ele transfere ainda mais carga para frente do carro, porque o motor está à frente do eixo. O transversal também está à frente do eixo, mas ele é um motor inclinado para dentro do carro. E o transversal também, o fato dele não ter uma correia-pinhão 45 graus, ele não tem perda de potência. Ou seja, não tem. Tem a perda de potência para chegar na roda. Mas era 4% menor, né? Então, cada 100 cavalos você ganhava 4 cavalos. Cada 200 são 8, é muito cavalo. E esse carro começou a ser melhor. Já esse tração dianteira transversal, ele já aceitava um pouco melhor sem o autoblocante. Mas tinha que colocar o autoblocante. Esse foi um carro de sucesso. Esse é o que mais ganhou corrida. O tração dianteira transversal. E você vê que engraçado, né? A gente ressuscitou um carro aí que estava uns 15 anos parado lá com o Paulo Louco. Ele me fez uma ligação, eu estava 10 anos afastado do automobilismo.
falou, olha, tem uma categoria Golden Classic assim e tal, parece que liberaram para andar os Audis. Pô, eu quero comprar um, você me indica um. Aí eu indiquei um carro para ele, que eu sei que era um carro muito bem feito, foi muito bem, desde que saiu daqui da fábrica, ele era bem feito, ficou na mão de um dono só. Ele comprou esse carro e participou da primeira prova em Cascavel, ele andou muito bem, teve um probleminha elétrico, porque os fios, muitos anos parado lá, deu um probleminha elétrico. Mas ele chegou bem até na segunda bateria. Aí participou dos 500 km em Interlagos, com a nossa surpresa, ele é um carro desatualizado, até em relação dos Spider aberto, né, e os carros novos que correm hoje. E, para nossa surpresa, esse carro ganhou lá na categoria e fez 4º lugar na geral, dos 500 quilômetros. Virou muito bem, né? Muito bom, foi muito bom. E isso aí deu uma nova acendida no carro. De repente começou a procura desses carros, onde estão, parado. Acho que o teu caso do seu pai tem um, né, que estava parado também aí, né? A gente tem um que a história que a gente está buscando entender, eu acho que era do Tadeu, do Tadeu Kowalczyk. Do Tadeu. O carro que ganhou 500 milhas de Londrina, um carro que tem uma história muito forte no Paraná. E outra, vocês tinham um campeonato regional aí de Força Livre, e isso daí eu nem falo, ganhou, os irmãos Kowalczyk lá ganharam, aí com a manutenção do Chico lá, e eles ganharam muita corrida. Então, no campeonato de vocês, aí, o campeonato regional, né, da Força Livre, Uhum. e isso alavancou ainda mais, cada vez mais o pessoal falava, olha, tem que ser esse carro, não adianta. Ele ganhava os campeonatos regionais de Força Livre, a palavra já está falando Força Livre. Eventualmente aparecia alguns bólidos aí, alguns carros com motor V8, alguma coisa assim, mas esses carros, eles não são carros assim, que eles têm uma duração no que tange ao tempo de volta. Ele começa com tempo de volta muito bom, desgasta o pneu muito rápido, se você tiver que andar com o tanque cheio também, e os Audi vinham devagarinho encostando e não adianta, incomodava de novo esses Muito carros. constante, o Audi, né? É um carro muito constante, ele vai sempre na mesma balada, ele consegue manter um ritmo bom de corrida. Então, em longa duração é uma vantagem absurda, né? Tem uma vantagem bastante grande nisso, né? É o baixo consumo, baixo desgaste, não cansa o piloto, né? Agora, você fez 4 tipos de Audi que eu conheça, que é dois tipos dianteiro e 2 traseiro, com motor dianteiro longitudinal, dianteiro transversal, traseiro longitudinal e traseiro transversal. O traseiro longitudinal é bem raro, é um carro que tem poucos feitos, certo? Por que ele é raro? Quando a gente partiu para fazer esse carro, foi feita uma nova carroceria para ele. Essa nova carroceria teve um investimento e nós chegamos à conclusão que ele não ia ficar muito melhor que o outro. Tá? Então, foram produzidos, acho que só 5 carros desse. E até em Curitiba vocês têm um aí, tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, aqui na Baixada Santista. Mas a maioria do pessoal que comprou esses carros deixaram parado. Porque era um carro que já era para usar um motor maior, ele era maior entre eixo, era uma proposta diferente. Então eu resolvi parar com esse projeto e partir direto para o projeto do carro aberto, que aí seriam os Spiders. Tá? Por isso que esses carros têm poucos. Quando que foi isso? Quando que saiu o primeiro Spider da tua mão, Almir? O primeiro Spider foi a mesma história do Audi, foi em 1995. Em 95 nós fizemos só 2, a mesma história do outro, para desenvolver. Só que enquanto desenvolvia, os Audi estavam ganhando tudo por aí. Então eu não podia aparecer com um carro semelhante a ele, ou meio segundo, ou alguma coisa. Tinha que ter uma coisa diferente. E mais uma vez pensando o quê? No baixo custo. Porque o Audi, como ele começou a ficar caro, porque ele, como é um carro de carroceria completa, então na parte de fibra, a fibra na época começou a subir muito o preço, a gente falou, precisa fazer um carro de uma versão mais racing mesmo, né? Mais semelhante, assim, conforme. Então a gente começou com os Spider em 95, mas só foi feito 2 unidades.